Olá, povo de Deus, graça e paz para todos vocês, amém? Meus queridos amigos do Evangelho, tenham todos um bom dia, ainda é bom dia, glória a Deus, pois falta 1 minuto para as 12, amém? Queridos, 3 armas poderosas que estão ao alcance da igreja, que está registrado em Atos capítulo 4, versículo de número 31, amém? Vou ler para vocês, Atos dos Apóstolos, capítulo 4, versículo 31, diz assim: Tendo eles orado, tremeu o lugar onde estavam reunidos. Todos ficaram cheios do Espírito Santo e com intrepidez anunciava a palavra de Deus. Amém? Queridos amigos do Evangelho, queridos irmãos, às vezes ficamos preocupados com as ondas de violências deste mundo. Satanás, ele tem um arsenal muito poderoso de destruição. O inimigo, ele não brinca. Quando ele chega, é para devastar tudo que vê pela frente. É para destruir e aniquilar e tirar forças de circulações com todos os seus opositores diante de tanto poder como fica a igreja do Senhor Jesus. O que o povo de Deus tem em suas mãos para se defender de todos os ataques articulosos de Satanás? O povo de Deus tem algumas armas secretas e muito poderosas para enfrentar o inimigo. Deus também tem os seus recursos e armas que vão muito além das armas do inimigo. E estas armas Deus colocou ao alcance da igreja. Queridos, e quais são as 3 armas poderosas que Deus nos dá, que Deus colocou ao alcance da igreja? Eu quero falar da primeira arma poderosa. Primeira arma é o poder impactante e sobrenatural da oração. Queridos, o poder impactante e sobrenatural da oração, ela tem muito poder. Então, o poder está em nossas mãos. A oração é uma arma poderosa que Deus colocou em suas mãos para destruir com toda a obra do inimigo. Esta arma está ao alcance da igreja. Ela é uma arma muito poderosa, superior a todas as armas que o inimigo tem para usar contra mim e contra você. Glória a Deus por isso. Contra o poderoso, superior a todas as armas que o inimigo tem para usar contra mim e contra você e contra a igreja do Senhor Jesus. Esta ferramenta é importantíssima, não pode faltar na minha e na sua vida. Diante das ameaças do inimigo, você deve buscar os recursos e as providências que Deus tem deixado ao seu alcance. Através desta arma magnífica, o Senhor me dará muitas vitórias sobre o inimigo. A oração é tão poderosa que ela toca o coração do Criador, do nosso Deus, o Deus poderoso que sustenta o universo. A oração alcança o impossível e faz milagres acontecer. Satanás zomba e ri de todo o nosso esforço para a guerra. Aleluias. Para a guerra é sabedoria, mas ele foge, queridos, diante de uma poderosa oração.
ele foge diante de uma poderosa oração. Daniel nos trouxe algo interessante no seu livro. Daniel orou a Deus e fechou a boca dos leões. No capítulo de número 6, versículo 10, 11 e depois os 21 e 22, nos diz assim: quando Daniel soube que o edital estava assinado, entrou em sua casa, no seu quarto, em cima onde estavam abertas as janelas que dava para o lado de Jerusalém. E 3 vezes ao dia se punha de joelhos e orava, e dava graças diante do Deus, como também antes costumava fazer. Então aqueles homens foram juntos e acharam a Daniel orando e suplicando diante de seu Deus. Então Daniel falou ao rei: ó rei, vive para sempre. O meu Deus enviou seu anjo e fechou a boca dos leões, e eles não me fizeram mal algum, porque foi achado em mim inocência diante dele. E também diante de ti, ó rei, não tenho cometido delito algum. Queridos, isso é muito importante. Uma arma poderosa. Quando nós colocamos a nossa face e os nossos joelhos no pó, nada nos acontece, nada nos aflige, nada vem de encontro a nós. Deus nos responde conforme a nossa oração. O que você tem pedido a Deus neste momento? É para que Deus venha te livrar dos leões? É para que Deus venha te livrar da ira do rei? Qual é a tua petição? Aleluias. Aí em Atos capítulo 16, 25 e 26, o apóstolo Paulo, junto com seu companheiro Silas, orava a Deus, e quando eles oravam a Deus, sacudiu e balançou e estremeceu com os alicerces da prisão, e as portas foram abertas. Paulo, na meia-noite, Paulo e Silas oravam e cantavam hinos a Deus, enquanto os presos os escutavam. Aleluias. E de repente houve um tão grande terremoto que foram abalados os alicerces do cárcere, e logo se abriram todas as prisões e foram soltos os grilhões de todos. As algemas caíram sobre terra, as correntes que os aprisionavam caíam sobre terra, queridos. Veja o que a oração pode fazer. Glória a Deus, louvado seja Deus. O profeta Elias orou e o fogo do céu caiu, e Deus concedeu vitória para o seu servo. Em 1 Reis, no capítulo 18, 36 e 38, nos diz: sucedeu, pois, que sendo já hora de se oferecer o sacrifício da tarde, o profeta Elias se chegou e disse: o Senhor, Deus de Abraão, de Isaque e de Israel, seja manifestado hoje que tu és Deus em Israel, e que eu sou teu servo, e que conforme a tua palavra tenho feito todas as coisas. E respondeu-me o Senhor, respondeu-me para que este povo conheça que tu, ó Senhor, és Deus, que tu fizeste voltar o seu coração. E nos diz no versículo 38, então caiu fogo do céu e consumiu o holocausto, a lenha e as pedras e o pó, e ainda lambeu a água que estava no rego. Aleluias. Oh, queridos, a nossa oração, ela tem poder.
queridos, Deus ainda está atento à tua oração. O que é que tu está pedindo? É que os montes se desloquem de um lado para o outro? O que você está pedindo é que esta tempestade que você está passando venha passar? É que Deus venha andar contigo no vale? Aleluias. Eu me lembro que Josué orou e o sol parou. No capítulo número 10 de Josué, versículos 12 ao 14, nos diz assim: então Josué falou ao Senhor, no dia em que o Senhor entregou os amorreus na mão dos filhos de Israel, disse na presença de Israel: sol, detenha-se sobre Gibeão, e tu, lua, sobre o vale de Aijolá. E o sol se deteve, queridos irmãos, e a lua parou. Aleluias. Até que o povo se vingou de seus inimigos. Não é isto escrito no livro de Jazar? O sol, pois, se deteve no meio do céu, não se apressou após quase um dia inteiro. Então houve dia semelhante a esse, nem antes nem depois dele, atentando o Senhor assim a voz de um homem, pois o Senhor pelejava por Israel, e em todos estes fatos a vitória foi garantida por causa do poder da oração. Tome posse desta arma. Agora não deixa para depois, porque a oração é a arma infalível que Deus deixou para eu e você usar à nossa disposição, ao seu alcance, para você lutar contra o inimigo e sair vitorioso desta batalha. Esta foi a primeira arma. E a segunda arma é esta: a unção do Espírito Santo em nossa vida. Nos capacita e nos fortalece para vencer o inimigo. Amigos do Evangelho, queridos irmãos, esta é uma arma secreta que Deus tem deixado ao meu alcance, ao seu alcance. O Espírito Santo, ele renova as nossas forças. Quando nós sentimos fracos, ele nos fortalece e revigora o nosso ser, a nossa alma. O Espírito Santo, além de renovar a nossa força física, ele também renova a nossa força espiritual. E ele quer te renovar nesta tarde. Ele quer renovar a tua força física. Ele também quer renovar a tua força espiritual. Estevão, quando estava para ser apedrejado, foi cheio do Espírito Santo. E Atos capítulo 7, versículo 55 nos revela isso. E nos diz assim: mas Estevão, cheio do Espírito Santo, fitou os olhos no céu e viu a glória de Deus. Ele viu Jesus que estava assentado à direita de Deus. E nesta hora, a unção do Espírito Santo renovou as forças espirituais de Estevão. Se você está fraco, se você está fraca, sem forças, sem coragem, desanimado, e não consegue vencer as adversidades, as angústias, as lutas, se você está prostrado diante dos problemas da vida, e o inimigo tem te humilhado, tem zombado de você, e você não está conseguindo vencê-lo, a razão é simples: louvado seja Deus.
Glória a Deus nas maiores alturas. Está faltando em sua vida, ou está precisando você saber usar esta poderosa arma, a arma da unção do Espírito Santo. Tome posse neste momento. O Senhor, Ele te capacitará, e através da unção do Espírito Santo em sua vida, você vencerá o inimigo. Se você quiser vencer, busque esta arma, o poder do Espírito Santo. Louvado seja Deus. Glória a Deus. Este poder deve fazer parte da sua vida diariamente, porque Ele te guia, Ele te ensina, Ele te capacita, Ele te fortalece diante do inimigo, diante das lutas, diante dos problemas, diante da vida. Ele te consola nas horas de aflições, e através da presença dele em sua vida, ele te fará coragem. Ele te dará coragem, ousadia para enfrentar o inimigo, os problemas da vida. Esta arma poderosa, o Espírito Santo te mostrará o caminho da vitória. Terceira arma poderosa. A palavra é uma arma poderosa que nos dá autoridade para vencermos o inimigo. Porque a palavra é uma arma poderosa, querida igreja, amigos do Evangelho, porque ela é viva, ela é poderosa, ela é eficaz nos seus propósitos, nos seus efeitos. A palavra nos ensina a lutar contra o mal. A palavra nos ensina a lutar contra os desejos carnais, contra o pecado. Porque o pecado nos afasta das bênçãos que Deus tem para mim e para você. Quanto mais você peca, quanto mais nós pecamos, mais nos distanciamos das vontades de Deus. O pecado nos afasta da presença de Deus. O pecado nos faz separação entre eu e Deus, entre você e Deus. Quanto mais nós pecamos, mais Deus está distante de mim e de você. Mas quando eu e você obedecemos a palavra de Deus, nós começamos agora a prosperarmos. Em tudo que nós colocamos as nossas mãos, prospera. Em tudo que nós fazemos com a palavra de Deus, Deus começa a se aproximar de mim e de você. E agora as bênçãos do Senhor começam a se aproximar. Tudo vem dar certo na minha vida, na sua vida. E agora o pecado não tem mais poder sobre mim e você. Deus começa agora a reinar na sua vida, querido. Deuteronômio capítulo 28, versículo 2, nos diz assim: e todas estas bênçãos virão sobre ti e te alcançarão quando ouvires a voz do Senhor teu Deus. Aleluias! Quando ouvires a voz do Senhor teu Deus, quando deres ouvido a voz de Deus, ou seja, ouvir a palavra é dar crédito à palavra de Deus, é praticar a palavra de Deus. A palavra de Deus diz que não adulterarás, não matarás, não cobiçarás. A palavra de Deus tem a resposta para tudo que nós queremos saber. A palavra, ela ilumina os nossos caminhos. E para entender isso, nós vamos ler em Salmos, de número 19,
E o versículo 105 nos diz assim: lâmpada para os meus pés é a tua palavra, e luz para os meus caminhos. O que eu e você aprendemos aqui? Que através da palavra a igreja recebe forças para enfrentar os problemas. Nós recebemos forças para enfrentar as lutas. Nós recebemos forças para nos erguermos diante das dificuldades. As lutas, as adversidades te concede autoridade e fé para combatermos as obras do inimigo. A palavra é uma arma poderosa, porque a palavra é Jesus. Se você quiser vencer as dificuldades da vida, eu quero te dizer neste momento que a palavra é Jesus. Você, para poder vencer as dificuldades, é preciso você abrir a sua boca e dizer agora para Jesus: Jesus, eu sou um pecador. Eu não sou digno que o Senhor entre na minha casa, porque eu sou um pecador. Reconhecer que você é um pecador, que nós somos pecadores. Quando Jesus chamou a Pedro para lançar as redes, e quando ele viu aquele milagre, ele disse: Senhor Jesus, se afaste de mim, porque eu sou um pecador. Pedro reconheceu que era um pecador. E você tem reconhecido que é um pecador? Se você reconheceu que é um pecador, aceita Jesus como seu único Salvador e tome posse desta arma poderosa. Esta arma é a palavra, Jesus. Ele te guarda, Ele te livra da hora da tentação que vem sobre o mundo. Jesus te protege, Jesus te ama, Jesus quer ver o seu bem. Enfim, Jesus é tudo em nossas vidas. Em João capítulo 14, versículo 6 está escrito que Jesus é o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vem ao Pai senão por mim, disse Jesus. A todos que querem vencer os obstáculos da vida, o inimigo é a única maneira. A todos que querem vencer os obstáculos da vida e querem vencer e querem passar por tudo isso, querem vencer o inimigo, querem vencer o maior adversário que está lutando para destruir a sua vida, destruir a sua família, destruir os seus filhos, porque a palavra diz que ele veio para matar, roubar e destruir. A única maneira é através de Jesus. Com esta arma poderosa você vai bombardear o território do inimigo. Satanás não vai aguentar, o inimigo não vai suportar, devido à eficácia do poder desta arma. Com Jesus a vitória é certa. Com Jesus a vitória é certa. Vou concluir. Diante da artilharia pesada do inimigo, Jesus colocou ao nosso alcance, ao alcance da igreja, ao seu alcance, querido ouvinte da palavra, 3 armas poderosas. E quando você fizer uso delas, você destruirá com o poder do inimigo. Ele ficará sem ação para te atingir. E as armas que Deus colocou ao alcance da igreja
são o poder impactante e sobrenatural da oração. A unção do Espírito Santo em nossa vida nos capacita e nos fortalece para vencer o inimigo. A palavra é uma arma poderosa que nos dá autoridade para vencermos o nosso inimigo. E o que é que você está esperando neste momento? A palavra para você, ouvinte da palavra de Deus, amigo do Evangelho, é Jesus. Dá um passo para Jesus. Escuta esta palavra, guarda ela no teu coração. Lembre-se, no momento de angústia, de aperrengue, de que Jesus sempre está atento à tua oração. No momento de desespero, de angústia, não clama a outras pessoas, não clama a outras entidades, só clama tão somente a Jesus, ao nosso Deus. Deus abençoe a todos. Fiquem todos na paz.